Bom dia, boa noite, alunos, não sei que horário que vocês estão vendo isso. Aqui é o professor Lucas, professor de filosofia aqui do cursinho Popular Caio Prado Júnior. Eu estou em atraso com vocês com a aula, ainda não enviei, mas porque eu estou tentando fazer algo diferente. Estou tentando seguir a linha do Pedro que outros professores estão fazendo e fazer uma aula gravada. É bem mais, é bem melhor para explicar, para conversar, né? Tá certo que a interação com vocês faz muita falta, mas eu acho que fica uma explicação um pouco melhorada assim. Eu estou fazendo um teste aqui. Estou gravando assim, esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, que eu estou tentando fazer, não sei nem se vai dar certo. Estou desde amanhã tentando isso, mas vamos lá, né? E sim, eu vou tentar fazer nesse formato. Se der certo, a gente continua. Eu quero o feedback de vocês, por favor. Comentem, digam se ficou bom, o que está faltando, o que pode melhorar, certo? Então, para a aulinha de hoje, vamos falar sobre os sofistas e a relação deles com o Sócrates. Lembra do material que eu passei na última aula, que eu pedi para vocês lerem? Certo? Espero que todo mundo tenha lido. Mas aquele material, ele tem uma parte que eu acho um pouco falha, que não explica muito bem. Até porque não é o propósito dele, né? Que são os sofistas. O que são sofistas? São um grupo de pensadores que na época eram conhecidos como filósofos, alguns reconheciam eles como os filósofos, mas que entraram em contradição com a própria filosofia. E eles não são tão cobrados assim, caem em vestibular, caem em tudo, mas eles são importantes para a gente entender o pensamento socrático. De onde veio Sócrates, por que Sócrates é essa pessoa, por que ele pensa assim. Então hoje a gente vai focar neles e em sua relação com Sócrates. Não é uma aula exatamente sobre o Sócrates, isso a gente vai ter depois, mas é uma introdução para a aula do Sócrates. Estou fazendo essa aula aqui hoje de teste para ver se vai ficar bom. Se por acaso ficar bom, eu já vou fazer em seguida uma aula falando sobre o Sócrates, certo? Assim como as questões. Vou passar as questões, algumas perguntas, atividades para vocês assim que eu terminar a parte de Sócrates, certo? Então, vamos lá, hein? Introdução dos pré-socráticos aos sofistas. Então, antes de falar dos sofistas em si, a gente tem que fazer aquela leve introdução, fazer aquela leve revisada no que a gente já estudou. Então, vamos passar por isso aqui rapidinho, certo? Para quando a gente fala de filosofia, é sempre bom pensar historicamente. Por isso que eu falo sobre o Zeitgeist, o espírito do tempo, que é sempre bom, no momento que você vai estudar filosofia, levar as coisas de acordo com a época em que foram produzidas. E para entender o Sócrates, a gente precisa entender um pouquinho os caras que vieram antes dele. A gente já estudou isso, então vai ser bem rápido aqui. Quando surgiu a filosofia e por que surgiu a filosofia? Que só o quando não responde. É o porquê. A filosofia surgiu exatamente, justamente, de um vácuo que se abriu na explicação de mundo que era dominante na época. A origem da filosofia foi a partir da insuficiência da explicação mitológica. Ou seja, a filosofia surgiu como uma explicação de mundo alternativa àquela que dominava na época. A gente já discutiu isso. Qual que era essa explicação? Era a explicação mitológica, a explicação religiosa que predominava na Grécia Antiga. A filosofia surgiu justamente porque, em certo momento, essas explicações se tornaram insuficientes. Deram espaço para uma nova explicação. E essa explicação caiu de ser a filosofia, uma explicação racional, lógica, metódica sobre o mundo, uma explicação que independe de fé. A filosofia, no seu início, ela é bem diferente da filosofia que a gente conhece hoje, que a gente diz ser a filosofia antropológica, a filosofia humana. Era uma filosofia que estava relacionada ao estudo da physis, da natureza. Opa, voltei, errei aqui, desculpa. A physis, estudo da natureza. E como a gente disse na nossa última aula presencial e também está presente nos textos que eu pedi para vocês lerem, os filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, hoje em dia, se a gente for olhar com o olhar de hoje, é o que eu digo para a gente não fazer, mas facilita na hora da compreensão, o que eles estudavam está bem mais relacionado com as ciências, porque esses caras estudavam a natureza, queriam entender como o mundo funciona. Falavam sobre o ser humano? Falava, mas era sobre o ser humano enquanto uma parte da natureza.
Não tinha essa supervalorização que a gente faz do ser humano hoje em dia, que toda a filosofia faz, a partir de Sócrates, inclusive. O ser humano era só uma parte da natureza, eles queriam estudar a natureza em si. E, como a gente estudou, tinham várias, mais várias interpretações mesmo do que esses caras entendiam como natureza. Lembra do Tales de Mileto, que entendia que toda a natureza, que o arqué, que o princípio de tudo, o princípio da physis, ou seja, o princípio da natureza, era a água, que tudo era composto de água. Lembra disso? Vocês devem lembrar. Tinham também, sei lá, o cara da matemática, o Pitágoras, que acreditava que o número era a essência de tudo, que o número era o arqué da natureza, que a natureza, na verdade, é uma combinação de números. E tinham os atomistas e vários outros atomistas que acreditavam que tudo eram átomos e tudo mais. E por que eu estou repetindo isso? Eu repeti três aqui. Repeti Tales, que é monista, o Pitágoras, que é dualista e acredita nos números, e os atomistas, como Leucipo, Demócrito. Dá para reparar que essas três tendências de pensamento são bem diferentes uma da outra, não é? Eles estão tentando explicar a mesma coisa, explicar a natureza, mas de formas bem diferentes, não é? E isso, essa falta de objetividade, essa falta de uma verdade que seja objetiva e que abrigue o pensamento de todos eles, deu espaço para um novo questionamento. Lembra que de repente a explicação mitológica se tornou insuficiente? A partir de algum momento a filosofia se tornou insuficiente para muitas pessoas. Começaram a questionar, mas esse cara aí fala uma coisa, o outro fala outra, não tem nada a ver, é tudo muito diferente de uma da outra, isso aí é só a opinião deles. E essa palavra opinião é importante. Opinião, doxa em grego. Opinião é o contrário da verdade. É o oposto da verdade. Por quê? Porque a verdade é objetiva. Não importa o que você pensa. Verdade é verdade. Verdade é o contrário de opinião. Falar, porque minha opinião está certa. Se você falou que sua opinião está certa, já não está certo. Se a opinião não é certa. Minha opinião é verdadeira. Não, se é uma opinião, não é verdadeira. Porque a verdade não é uma opinião. E por essa multiplicidade de pensamento, de não ter um pensamento objetivo, surgiram certos questionamentos. A filosofia começou a decair. Decaiu, igual decaiu a explicação mitológica. Começaram a falar aquilo ali no objetivo, cada um diz uma coisa. Isso é tudo uma questão de opinião. E isso, a partir desse vácuo de explicação, a partir dessa decadência da filosofia, que se inserem esses caras que a gente convencionou a chamar de sofistas. Certo? Então o que são sofistas? Espera aí que a gente já vai estudar. Antes de falar quem são os sofistas em si, vamos lembrar um pouquinho do histórico, do contexto histórico em que eles viveram, a Grécia Antiga. Vou voltar aqui rapidinho porque isso aqui é muito importante, certo? Mas vamos lá, não vamos perder o fio. Vamos lembrar dos pré-socráticos e agora vamos fazer um contextozinho histórico aqui. Os sofistas, assim como os próprios filósofos, se beneficiaram de uma instituição que surgiu na Grécia Antiga e que muitos declaram até hoje que foi a principal contribuição da Grécia Antiga para a civilização. Que instituição é essa? A instituição da democracia. A democracia. A democracia foi muito importante para o próprio surgimento da filosofia. Vocês lembram que eu disse isso? Por quê? Porque a democracia é um modelo de governo. Eu até escrevi aqui, ó, democracia, povo mais poder. É o poder do povo, é o governo do povo. O poder vem do povo. E se o poder vem do povo, isso necessariamente exige que o povo possa participar. Se o povo pode participar, o povo pode conversar, pode debater, pode discutir e pode principalmente negar, recusar, contradizer. A democracia permite que você contradiza, que você fale, não, isso aqui não está certo, não, isso aqui eu não quero. E isso, gente, vamos pensar na Grécia Antiga, 2.400 anos atrás, 2.500 anos atrás, quando o mundo era dominado por monarquias tirânicas,
onde o rei tinha poder absoluto, onde o monarca tinha poder absoluto, você poder discordar era algo bem grande. Era algo bem grande, certo? Por isso que a gente entende que a filosofia, que isso tudo surgiu aqui. Por quê? Porque a filosofia, e até mesmo o sofismo, precisa de um ambiente democrático para poder existir. Não existe filósofo em um lugar que você não pode discordar, que você não pode pensar livremente. E, apesar... Desculpa aí, gente. Apesar da filosofia também ter surgido graças à democracia, ela também decaiu por causa da democracia e deu espaço para o surgimento dos sofistas, esses caras que questionavam a própria filosofia. E, como um adendo aqui, gente, só para dar uma explicada melhor sobre o que é a democracia grega, o conceito de democracia na Grécia Antiga era bem diferente do nosso conceito de democracia hoje em dia. A gente não pode confundir e misturar, certo? A democracia é o governo dos cidadãos. Então todos os cidadãos têm direito de participar do governo. Mas quem que é o cidadão? Era o homem grego, e com posses. Estavam excluídos estrangeiros, escravos, trabalhadores, mulheres, metade da população já, mulheres, estavam todos excluídos da democracia grega. Isso não era um cidadão, mas mesmo assim era o regime com maior liberdade para a exposição do pensamento que existia no mundo na época, certo? Devia ser meio foda viver nessa época, né? Deus do céu. Vamos lá então, vamos pro que interessa. Os sofistas. Quem que são esses caras? O que eles fazem? Por que ninguém gosta deles? Por que são tão desprezados por filósofos? Sofia, ninguém curte esses caras não. Sócrates não curtia, ninguém curtiu depois. Apesar que eu acho que eles apanham demais sem necessidade. Mas vamos lá. Os sofistas, a gente entende esses caras como um movimento de pensadores que surgiu, que fez uma ponte entre os pré-socráticos e Sócrates. Sócrates é muito, mas muito mais conhecido pelo seu debate com os sofistas do que com o que ele falou sobre os pré-socráticos, que levam até o nome dele. Por quê? Porque Sócrates só é quem ele é hoje, só é quem conhecemos hoje, porque ele ergueu sua filosofia, seu pensamento, sua metodologia para disputar com os sofistas, para vencer eles nos argumentos deles. Sócrates era um velho louco brigão. O cara ia para a Ágora era a praça onde eles se encontravam, onde os homens de posse, os homens importantes se encontravam para conversar, para debater, e acabava com esses caras aqui. Queria mostrar que eles eram burros, que eles não conseguiam fazer nada. Era um velho louco brigão. Se o cara tivesse vivo hoje, ele tava na página do Senado Federal no Facebook brigando, certo? E não dá pra falar do Sócrates sem falar dos sofistas, porque o Sócrates é quem ele é, porque ele quis desbancar os sofistas. Sofistas era uma classe de trabalhadores liberais, ou seja, não eram aquelas pessoas com grandes posses. Trazendo para termos de hoje em dia, era uma classe média, não faziam parte da elite. Então, por eles não fazerem parte da elite, eram caras que cobravam pelos seus serviços. Eles cobravam, eles não tinham condições de fazer o que eles faziam de graça. E por que eles cobravam pelos seus serviços? Porque não fazia parte daquela grande elite, apesar de estar sempre ligado com ela. Por quê? Porque os sofistas eram trabalhadores liberais que trabalhavam com a arte da retórica, com a arte da oratória, ensinavam as pessoas a falarem. Existem grandes relatos para quem estuda a história grega de sofistas que treinaram reis, treinaram grandes senadores, grandes políticos gregos. Por quê? Porque esses caras eram os professores da época, por assim dizer. Eles eram os professores, eles que ensinavam as pessoas. E como eles não tinham capacidade de fazer isso de graça, eles tinham que cobrar. E agora falando teoricamente, o que esses caras pensavam? O que eles pensavam? Como era o pensamento deles? Era bem diverso. Como eu disse, a crítica deles aos pré-socráticos era a falta de uma verdade objetiva. Se não existe uma verdade objetiva, é tudo opinião. Então, a verdade é uma opinião. Aquela opinião que se impõe sobre as outras é a opinião que vale. Aquilo é a verdade. Eles acreditavam nisso. O que é a verdade? A verdade é apenas uma opinião, mas que consegue se impor sobre as outras, que consegue vencer a outra. Por isso que eu digo que sofistas são relativistas. A gente vai estudar isso em filosofia.
Vocês vão estudar muito isso em sociologia, provavelmente o Pedro vai falar bastante de relativismo para vocês, mas o relativismo começou aqui. O relativismo é uma teoria de pensamento contemporânea, bem atual mesmo. Muitos grupos, grupos que reivindicam com reivindicações políticas de hoje em dia, são relativistas. Partem dessa concepção relativista. Mas quem inventou esse relativismo, de certa forma, foram esses caras lá, 2.400 anos atrás, os sofistas, porque não acreditavam em uma verdade objetiva. Então a verdade não existe. Existe. Só que a verdade é aquilo que alguém que teve força para impor que é verdade diz que é. Ou seja, opa, o cara que tem poder impôs isso a todo mundo, falou que isso é verdade. Pronto. Quando o outro conseguir colocar a verdade dele no lugar, aquela vai ser a verdade. Por isso que a oratória e a retórica tinham uma centralidade no pensamento dos sofistas. Que centralidade é essa? O que é essa centralidade da oratória e da retórica? A oratória, a retórica, a arte do debate, do diálogo, da conversa. Se eu conversando convenço uma pessoa de que o que eu digo é verdade, o que eu digo é verdade. Simplesmente isso. Por quê? Porque eu convenci. As pessoas acreditam em mim. Se as pessoas acreditam em mim, essa é a verdade. Isso é o relativismo. Existem várias verdades e aquela que consegue se impor é a que vale. E esses caras, apesar de tudo, tiveram um papel muito importante na democracia grega. Por quê? Porque, como eu disse ali, eles treinaram muitas pessoas, eles ensinaram muitas pessoas e eles são um grande exemplo de como era a democracia grega. Era o debate, a conversa, a capacidade de uma pessoa vencer a outra nos argumentos sem ter que partir para a violência. Isso era a democracia grega. Então, por mais que os sofistas sejam escrachados, que a gente reduza eles, digam, esses aí são uns carinha qualquer que o Sócrates acabou com eles, eles tiveram uma importância social muito, muito grande na Grécia Antiga. Não acho legal a gente esnobar essa importância que esses caras tiveram, certo? Então, vamos passar para o próximo ponto aqui. As críticas de Sócrates aos sofistas. Certo, aqui como eu disse, eu não vou expor a teoria do Sócrates. Vou fazer isso em uma próxima aula, se eu conseguir, eu já gravo hoje ainda. Mas eu vou explicar as principais críticas que Sócrates teve aos sofistas. Isso já ajuda a entender o pensamento dele na próxima aula, então é importante vocês prestem atenção nisso. Certo? A primeira coisa, quem que era Sócrates? Sócrates fazia parte da elite grega. O cara, assim como todos os outros filósofos, podia desfrutar de uma coisa que a gente conhece como ócio, que eles valorizavam demais. O que é o ócio? É o tempo livre, é poder não fazer nada. Os gregos, eles repudiavam o trabalho. Repudiavam. Trabalho é coisa para escravo, para pobre. Um homem, um intelectual de verdade, não pode trabalhar. Ele tem a capacidade de não trabalhar. Se ele tem a capacidade de não trabalhar, ele pode desfrutar o ócio, o tempo livre. E é durante o ócio que a gente cria o conhecimento de verdade. E Sócrates achava um ato totalmente imoral você cobrar pelo conhecimento. É algo imoral, você não cobra pelo conhecimento. Você não cobra para ensinar outra pessoa, para explicar algo para ela, para ajudar ela a chegar ao conhecimento. Isso é algo imoral, isso tira qualquer nobreza de qualquer ato educativo. Sócrates ia quebrar o pau com o professor, hein? O professor tem que ser professor por amor. Ia ser bem amiguinho de certos políticos aí, né? Mas ele repudiava o ato de cobrar para ensinar algo. Para ele, isso já era uma demonstração de que os sofistas não estavam bem intencionados. Porque eles estão cobrando pelo conhecimento. Vamos lá, outra crítica do Sócrates aos sofistas. A falta de uma verdade objetiva impossibilita qualquer discussão. O Sócrates dizia, se a verdade é aquilo que uma pessoa diz e as outras acreditam, então não existe verdade. E se não existe uma verdade, nada existe. Por quê? Porque nossa vida é pautada em verdades objetivas. Tudo que existe é pautado em verdades objetivas. Se não existe uma verdade objetiva, opa, será que eu existo? Será que eu sou um sonho? Descartes mais para frente volta nessa questão, nessa dúvida de até mesmo se a gente existe. Então Sócrates diz, não, precisa de uma verdade objetiva.
Existe uma verdade objetiva. A questão é que você não vai chegar nela fácil. Ninguém vai chegar nela fácil, igual os sofistas diziam chegar. Os sofistas não acreditavam numa verdade objetiva, mas eles acreditavam nas verdades particulares. Então eles acreditavam que tinha verdade. Um sofista falava, eu sei o que é a virtude. Eu sei o que é a virtude. Eu sei o que é o amor. Eu sei o que é a amizade. Eu sei, eu possuo essa verdade. Todo mundo acredita no que eu digo e isso é a verdade. Sócrates falou, não, se não tem uma verdade objetiva, mesmo que a gente não conheça ela, a gente sabe que ela existe. Não é erro nenhum você não conhecer ela. Mas se você não aceita a possibilidade da existência de uma verdade objetiva, qualquer debate está fadado ao fracasso. Vira uma disputa de ego, uma disputa de quem consegue convencer o outro. Isso não é disputar a verdade. A verdade não é eu tentar convencer você. Não é você aceitar meu pensamento. É a gente chegar num modo de pensamento superior. Certo? É a gente descobrir a verdade, não é eu ganhar de você. E se a verdade não existe, se a verdade é particular, não é objetiva, é só uma disputa de ego. E isso era o principal argumento dele. Com isso, ele demonstrava a fragilidade dos argumentos sofísticos ante o método socrático. O que é o método socrático? A gente vai estudar isso melhor na próxima aula. Mas vou fazer uma pequena introduçãozinha aqui. Sócrates desenvolveu um método que a gente chama de maiêutica, que é pautado na ironia. E quando a gente fala ironia aqui, não está falando de escrachar a pessoa, não. Vamos sempre lembrar que certos conceitos que vocês conhecem no dia a dia em filosofia são conceitos sérios. O que é ironia? Ironia é o ato de fazer perguntas capciosas para a pessoa, para de certo modo que ela não vai conseguir responder, para ela entender que ela não sabe. Sócrates chegava num cara falando, eu sei o que é amizade, eu sei o que é amizade, explica para todo mundo o que é amizade, eu sei o que é amor. Perguntava, não, se amor é isso, então aquilo. Começavam a fazer várias perguntas. O cara ia respondendo até que o cara chegava num momento que ele não conseguia responder. No momento que ele não conseguia responder, ele admitia que ele não possuía a verdade. E isso perguntavam para Sócrates, então tá, eu não sei a verdade, diz aí para mim o que é. Sócrates tinha a humildade de falar, não sei, eu também não sei. Os caras ficavam irritados. Falavam, então, se você não sabe, por que você está desfazendo do que eu falo? Fala, eu não sei. Só sei que o que você está dizendo está errado. Lembra daquela frase famosa? Não sei. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Se eu sei que eu não sei de nada, eu sei mais que você. Por quê? Porque você não sabe de nada também, mas acha que sabe. Era esse o argumento socrático. A gente vai estudar melhor o método socrático na próxima aula. E Sócrates impôs o essencialismo em contraposição ao relativismo. Ou seja, os sofistas eram relativistas. Já deu para entender isso, né? O Sócrates contrapôs o essencialismo ao relativismo. Eles não usavam essas palavras na época, mas vamos lá, né? O que é o essencialismo? Sócrates acreditava que todas as coisas têm uma essência. O que é a essência? É a verdade. É a verdade objetiva das coisas. É algo que existe nas coisas, que está dentro das coisas. Só que a gente não conhece. Por quê? Porque a essência está profunda. Não é fácil entender a essência das coisas. Precisamos lutar muito para entender a essência das coisas. Precisamos pensar muito para entender a essência das coisas. A essência não é fácil, mas ela existe. E a filosofia socrática é uma filosofia essencialista. Vamos estudar isso na próxima aula, certo? E tá acabando aqui, deixa eu ver. É isso mesmo. Vamos para a última parte aqui da nossa aulinha. Como eu disse, os sofistas eram repudiados por Sócrates. Ele não gostava dele, apesar que ele tinha humildade, eles aceitavam ele como os alunos depois. Eles andavam com ele depois. Mas ele repudiava o modo como eles operavam, assim como a maioria dos filósofos pós-Sócrates. Só que eu acho que a gente tem que entender que esses caras, apesar de todos os defeitos, fizeram contribuições importantes para o pensamento. Para a filosofia principalmente, mas para o pensamento, porque, como eu disse, relativismo não é algo só da filosofia. Então vamos falar brevemente sobre as contribuições deles, já fazendo uma revisãozinha aqui da nossa aula, certo? Relativismo. O que é o relativismo? É a ideia que tudo é relativo. Não estou falando de Einstein não, certo? Vamos lá. Estou falando de ciências sociais, de filosofia. O que seria essa relatividade? Por exemplo, a verdade é relativa. A minha verdade é diferente da sua. A verdade depende de muitas outras coisas. Não existe uma verdade objetiva. E quando eu digo verdade, estou dizendo, por exemplo, vamos pensar em um movimento que seja relativista
Vocês conhecem os movimentos identitários? Não estou dizendo sobre todos. Existem movimentos identitários, movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBT. Muitos desses são movimentos que partem a partir de uma concepção pós-moderna que é calcada no relativismo. Ou seja, diga, não existe uma verdade objetiva. Não existe um tipo de homem que é ideal, que é padrão. Por isso a gente reivindica respeito sobre isso. Ou seja, estão dizendo que existe outra verdade. Existe também a nossa verdade. Isso é relativismo. Estou dando um exemplo bem atual, né? Mas vamos pegar o exemplo lá da Grécia Antiga. O que seria relativismo lá? Por exemplo, o que eu expliquei no começo, os pré-socráticos. Cada um acreditava que o arqué era uma coisa. E os argumentos deles eram bem sólidos. Eram argumentos lógicos bons para explicar o que eles explicavam. Então os caras diziam. Então, se cada um diz uma coisa, quer dizer que não existe a verdade. Existem várias verdades. A verdade é relativa. Outra contribuição dos sofistas. A argumentação. Os sofistas fizeram a gente compreender a importância da argumentação ao fazer um texto, a expor uma ideia. Não adianta você ter a ideia certa e não saber expor ela. Você tem que saber argumentar, você tem que saber defender sua ideia. Porque sua ideia pode, ok, tá certa, é boa, é verdade. Se você não sabe argumentar bem para defender isso, vão aceitar qualquer coisa no lugar. E a principal contribuição dos sofistas, a antropogização da filosofia. Tem um sofista, provavelmente o sofista mais conhecido que existe, o Protágoras. Ele é bem conhecido porque Platão escreveu um livro falando bastante sobre ele. E o que esse Protágoras diz? A frase mais famosa dele: o homem é a medida de todas as coisas. O que isso quer dizer? O homem é a medida de todas as coisas. Quer dizer que o homem é o ponto-chave para a compreensão de qualquer outra coisa. Tudo o que a gente quer compreender no mundo a gente compreende a partir de nós mesmos, a partir do homem. Para pensar. Lembra quando eu disse que Sócrates pegou a filosofia da natureza e transformou ela em filosofia do homem? Sócrates fez isso, mas alguém fez isso antes dele. Quem? Sofistas. Os caras que ele criticava. Esses caras tiraram a centralidade do debate da natureza e trouxeram para as questões humanas. Exatamente o que Sócrates fez. Exatamente o que ele fez. Então, eu acho injusto falar do Sócrates sem falar das contribuições que os próprios sofistas deram para ele. Por quê? Porque ele transformou a filosofia em algo humano. A filosofia agora vai discutir problemas humanos. A gente não quer saber do que o mundo é feito, a gente quer saber do que as pessoas são feitas. Qual é a essência das pessoas. E esses caras já estavam buscando isso. Não exatamente como Sócrates, porque eles eram relativistas e tudo mais, todos aqueles defeitos, mas já estavam fazendo isso. Então esses caras ajudaram nesse processo de transformar a filosofia em algo humano. Tanto que, coloquei aqui no último ponto, existem alguns pensadores, eu tendo pro lado deles um pouco, que acreditam que o Sócrates é um sofista. É o último dos sofistas. O cara que transformou o sofismo em filosofia. Por quê? Porque ele, por mais que ele disputasse com eles, ele pegou ideias deles e transformou em filosofia. Então existe uma interpretação de Sócrates enquanto sofista. Certo, galera? Essa foi a aula. Espero que tenham gostado do formato, que tenha ficado legal. Eu queria gravar vídeo, eu queria me aparecer aqui, mas com o equipamento que eu tenho aqui não está dando certo. Espero que o áudio esteja com uma qualidade decente, que a qualidade esteja boa. Vou verificar aqui antes de postar. Se estiver bom, já vou tentar gravar a próxima aula. E vamos lá, por favor, deem feedback, me falem o que acharam, me dizem o que pode melhorar. Eu estou aprendendo a lidar com isso ainda. Espero que as coisas melhorem. Espero principalmente que essa situação de quarentena melhore logo. Quero muito voltar a dar aula com vocês, é bem melhor. Super estranho ficar aqui falando por uma tela. Mas é isso aí, gente. Obrigado por quem escutou essa abobrinha até aqui. E vamos lá, falou, hein?